Fala galera, trago aqui mais uma questão como preparação para a P2 de CF2 do CEDERJ. E a questão ela fala o seguinte: um gás ideal inicialmente a temperatura de 320 kelvins, ocupando um volume de 22,4 litros, sofre uma expansão a pressão constante. Considerando que o número de moles do material permanece inalterado e a temperatura final foi de 480 Kelvin, determine a variação do volume de gás. Então, para resolver esse exercício, nós temos que estar ligado no seguinte, que a gente tem uma situação antes dessa expansão a pressão constante e uma outra situação após. Então, vamos lá. Vamos anotar os dados de antes da expansão e após a expansão. Ok, antes da expansão, nós sabemos que todo gás ele possui a variável de estado dele, que é volume, temperatura e pressão. Como é antes, eu vou chamar aqui de 1, tá ok? E tudo que está após a expansão, eu vou chamar de 2. Então, também tem um volume, que pode ser ou não modificado, uma temperatura e uma pressão. Vamos separar aqui os valores. Então, ele fala que o gás ideal ele está inicialmente na temperatura de 320 Kelvin. Então, a minha temperatura inicial é 320 Kelvin. Então, vou colocar aqui, ó, 320 Kelvin. E antes de sofrer a expansão, ele ocupa um volume de 22,4 litros. Então, eu coloco aqui, ó, 22,4 litros. Aí, ocorre a expansão. Nessa expansão, ele fala que o número de moles ele permanece inalterado. Então, assim, ó, se eu tinha um número de moles 1, é igual a N. O número de moles 2 também vai ser igual a N. Isso aqui permanece inalterado. Eu nem preciso colocar nos cálculos, tá? E ele fala também que a temperatura final foi de 480 kelvins, ou seja, a minha T2, 480 Kelvin. Agora, eu vou aplicar a mesma equação do exercício anterior. Vocês lembram? Que falava assim, ó, P1 V1 dividido por N1 T1 é igual a P2 V2 dividido por N2 T2. Só que é o seguinte, o N aqui, o número de moles, como ele fala que permaneceu constante, o número de moles, ele deixa bem claro que o número de moles do material permanece inalterado, ok? E ele fala também que a expansão é a pressão constante, então a pressão não muda. Então aqui eu já posso cancelar o meu número de moles, que já que é igual, eu não preciso usar, e posso cancelar a minha pressão. Então, a equação que eu vou usar vai ser somente a seguinte: V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E é só substituir. V1 está para T1, assim como V2 está para T2. Quem é V1? V1 é 22,4 litros. Quem é T1? É 320 Kelvin. Assim como quem é V2, eu preciso saber quem é V2. Então V2, ó, eu vou colocar V2. Por quê? Ele quer a variação de volume. Ele não quer saber V2, ele quer saber a variação de volume, que vai ser V2 menos V1. Eu tenho que saber o quanto que esse volume variou. Se ele tinha um volume inicial 1, ele sofre uma expansão e vai para um volume inicial 2, eu preciso saber qual foi essa variação. Então, eu pego o volume 2 e diminuo do volume 1. Mas, para isso, eu preciso saber quem é aqui, ó, o meu V2. Mas eu tenho T2, ó. O T2 é 480 Kelvin. Agora ficou fácil. Eu resolvendo essa equação aqui, né, eu vou ter
V2 é igual a 22,4 vezes 480 dividido por 320. Bom, resolvendo essa conta, eu vou achar que o meu V2 ele vale 33,6 litros. Bom, agora eu tenho o valor de V1 e eu tenho o valor de V2. É muito simples. É só, e eu quero o quê? A variação de volume. Eu tenho que ficar atento a isso aqui, ó. Variação de volume. Se eu quero variação, o meu ΔV, que representa essa variação, ele vai ser o volume 2 menos o volume 1. Ou seja, 33,6 litros menos 22,4 litros. Isso aqui vai me dar 11,2 litros. E assim a gente encerra essa questão.